O Jornal da Bandeirantes, gente, desta sexta-feira, como informação exclusiva para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, a Justiça de São Paulo concedeu liberdade a um dos maiores traficantes internacionais de drogas do país. Suaélio Martins Leda foi liberado da penitenciária de Mirandópolis, que fica no interior do estado de São Paulo. E adivinhem por quê? Porque ele é hipertenso, está no grupo de risco para o coronavírus, não pode ficar encarcerado, segundo o entendimento do magistrado responsável por essa decisão. Em 2014, o repórter Rodrigo Hidalgo, do Jornal da Band, denunciou a ligação do esquema do criminoso com empresas ligadas à Lava Jato. O traficante chefiava uma quadrilha que mandava droga escondida em containers para a Europa pelo Porto de Santos, o principal da América Latina. Na operação que levou esse mega traficante para a cadeia, nós tivemos na operação policial a apreensão de alguns documentos do cofre do sítio dele em Mogi das Cruzes, aqui na região metropolitana de São Paulo. Esses documentos indicavam a relação do traficante com o doleiro Alberto Youssef, que é conhecido de todos, principalmente pela sua atuação na Operação Lava Jato. E aí, a partir desse momento, então, nós tivemos uma investigação da polícia para saber qual era exatamente o esquema da ligação do tráfico de drogas com essas empresas da Operação Lava Jato. Eu até recuperei aqui, Thaís, um trechinho dessa reportagem do Rodrigo Hidalgo conosco na Band, trazendo os detalhes sobre essa operação. Paulista, um espaço confortável, com piscina, quadra de tênis e um enorme lago. Aqui vivia um dos maiores traficantes internacionais de drogas do país. Suaélio Martins Leda chefiava uma quadrilha que mandava cocaína para grupos criminosos da Europa. A saída era pelo maior porto do país, o de Santos, no litoral paulista. Bom, tá aí um trechinho, então, dessa denúncia que foi trazida pelo Jornal da Band em 2014 e hoje a notícia que nós estamos trazendo aqui na Rádio Bandeirantes, então, em primeira mão, da decisão judicial que coloca esse mega traficante em liberdade nas ruas, mais uma vez, por ser considerado hipertenso e estar no grupo de risco para o coronavírus. Cláudio Humberto, bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Olha, aqui em Brasília ainda se fala muito e cada vez mais na investigação em torno do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Ontem, a defesa do senador pediu que o caso dele saísse da primeira vara da Justiça Eleitoral de São Paulo para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o senador tucano quer foro privilegiado, quer se proteger lá o máximo possível no foro privilegiado, até com os prazos mais elásticos, digamos assim, em que tramitam os processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Agora, a situação do senador não está fácil não e não vai ficar fácil daqui para frente, viu? Além de investigar as relações entre José Serra e José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp, empresa vendedora de planos de saúde coletivos, os procuradores rastreiam também outro importante braço apoiador do ex-ministro da Saúde do governo FHC, que é a indústria farmacêutica de medicamentos genéricos. É o que falta para completar o quebra-cabeças do caso. Tido como um bom ministro da Saúde, Serra instituiu aqui no Brasil os remédios genéricos, mais baratos, mais em conta, inclusive quebrando patentes. Foi uma revolução na área de medicamentos. Com o surgimento dos genéricos, a cidade de Anápolis, aqui em Goiás, o governo, na época, já chefiado por Marconi Perillo, que é outro tucano ilustre, né? Essa cidade se tornou o maior polo do Brasil da indústria farmacêutica, a indústria de genérico. E essa turma de Anápolis é muito grata, digamos assim, ao senador José Serra. Uma linha de investigação tenta estabelecer vínculos entre o poder do político do PSDB e doações não contabilizadas de indústrias farmacêuticas. Isso ainda vai dar muito o que falar.
Agora são 8h05 aqui no Jornal da Bandeirante Gente, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial em áudio e vídeo para você nos acompanhar. Eu queria colocar aqui no começo também do jornal aquele estudo que foi feito por grandes hospitais brasileiros a respeito do uso da hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina é um assunto que faz algum tempo que a gente não fala aqui, até porque não havia nada de novo a respeito dele. Agora, ontem, hospitais que fizeram uma coalizão para estudar esse medicamento, como Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, uma pesquisa feita em 55 hospitais, com mais de 600 pacientes, concluiu o seguinte: a hidroxicloroquina não tem efeito benéfico no tratamento da Covid-19. É uma pena, né? É uma pena porque é um remédio barato, é um remédio já conhecido, é um remédio que não falta aqui no nosso país, até porque nós aumentamos a produção. A questão é, muita coisa tem sido revelada desde que começou a pandemia até agora. Muita coisa a gente já sabe a respeito desse vírus, outras, infelizmente, ainda não sabemos e estamos descobrindo aqui na prática. A relação da pesquisa com a hidroxicloroquina tem sido essa, que ela era um medicamento aparentemente promissor no começo, mas que não sobreviveu a investigações mais cuidadosas. E aí o que a gente tem que perguntar é por que o governo precisa ter algum tipo de compromisso com uma visão que no começo era muito bem intencionada, mas que ao longo de 4 meses, aliás, 4 meses de quarentena, hein, gente? Deus do céu! Ao longo de 4 meses não se confirmou, não é? Eu coloco aqui essa questão, porque a gente tem que pensar a respeito disso. Ninguém precisa ter compromisso com erro. Quando a gente tem alguma decisão errada, do ponto de vista do trabalho, na gestão de empresa, familiar, acontece, somos todos aqui falíveis, está todo mundo tentando acertar, mas nem sempre acontece. O importante é ter ali a possibilidade de percepção e de achar um outro caminho quando o caminho inicial não se revela satisfatório. E é isso que está acontecendo agora na hidroxicloroquina. E o que a gente poderia saber, por exemplo, em relação à Covid-19 no nosso país, que ainda não está 100% claro? Porque a cidade de Manaus, um município populoso, pobre, com recursos limitados de saúde, conseguiu controlar a Covid e tem índices de contaminação baixíssimos já há algumas semanas. Muito diferentes, por exemplo, dos índices do Sul. O índice de contaminação no Sul tem subido numa média de 50% nas semanas. É muita coisa. Manaus, ninguém dava nada para a cidade. É uma cidade com pouco recurso, em que o isolamento social é quase que ali um mito, não é? Quem é que consegue praticar isolamento social morando em condições tão precárias como a gente infelizmente ainda vê em Manaus? Em Manaus ainda tem gente que mora em palafita. Menos, sim. Isso melhorou ao longo do tempo? Sim, mas ainda tem. São pessoas muito pobres, um sistema de saúde destruído, pouquíssimas vagas em UTI, o isolamento foi pouquíssimo praticado lá e parece que a doença foi controlada, pelo menos nas últimas semanas. O que existe em Manaus que não existe no Sul, que não existe no interior de São Paulo? São essas respostas que a gente precisa agora para disseminar conhecimento no nosso país. E aí eu queria lamentar, não é, que o Ministério da Saúde não quis continuar com o financiamento daquela pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que é o maior estudo brasileiro sobre Covid. Que nós entrevistamos aqui, né? Uma excelente entrevista, não é, Pedro? Porque com dados concretos. Eles fizeram uma testagem em massa pelo país inteiro e descobriram fatores muito interessantes. E essa pesquisa, que entraria agora na sua 3ª fase, financiada pelo Ministério da Saúde, não terá esse financiamento e a universidade está tentando achar alguma outra fonte de recursos não muito clara até agora. Queria começar também falando a respeito disso no Jornal Gente. E voltar ao seu assunto, viu, Pedro? Mais uma vez, né? Quem tem dinheiro, e olha, traficante tem dinheiro, né, Pedro? Tá conseguindo sair da prisão nesse momento usando a desculpa da Covid-19. O que mais assusta, Thaís Freitas, Cláudio Humberto, ouvintes do Jornal da Bandeirantes, gente, já tem muito ouvinte se manifestando sobre isso aqui, a gente vai colocar, claro, a opinião do nosso ouvinte no ar aqui, é o fato desses bandidos, né, com B maiúsculo, né, estarem sendo beneficiados por essa medida, né? Eu já disse isso aqui, existe também um caráter humanitário
humanitário, né? Alguém que esteja ali numa condição muito desfavorável, que não tenha cometido um crime grave, um crime com violência. Mas não é o caso de ser colocado em prisão domiciliar. Ele tem que ser colocado de maneira... tem que ser isolado, como acontece aqui em Brasília. Isso. Aqui a população carcerária em situação de risco é colocada em outras condições. Não vai para casa. Tem que parar com isso, né? Ô Pedro, temos um número temos aí um balanço parcial, pelo menos, do número de bandidos que a Justiça de São Paulo tem colocado na rua a pretexto do Covid-19? Olha, Cláudio, a gente está atualizando até esse número por conta desse caso que chamou a atenção, que a gente trouxe aqui na abertura do jornal, né? Vamos ter aí ao longo do programa, né, certamente essa atualização. E o negócio é o seguinte, é um dos maiores traficantes de drogas do país, né? Ele esteve ligado nessa investigação com a Operação Lava Jato, numa denúncia que foi feita aqui, como eu disse, pelo Jornal da Band, em documentos que foram encontrados no cofre da casa dele, que mostrava o seguinte: o esquema criminoso do tráfico de drogas estava envolvido, tinha um braço com um doleiro importante da Lava Jato para lavar esse dinheiro que era desviado de contratos, que era repassado para partido político. É o tamanho, né, dessa investigação que chegou então a esse mega traficante que negociava a droga com cartéis da Colômbia para trazer a droga para o Brasil e exportar pelo Porto de Santos para a Europa. É um grande esquema criminoso, é um bandido muito importante. As imagens que foram captadas na época pelo repórter Rodrigo Hidalgo e pela equipe da Band mostram o sítio dele em Atibaia. Tinha um lago dentro do sítio, né? Uma casa cinematográfica. E lago em sítio de Atibaia também já vi fotografias de outro aí famoso. Lago em sítio é problemático, né, Cláudio Humberto? Mas novo Atibaia, hein, Pedro? Não, essa é Mogi das Cruzes. Ah, Mogi. Eu falei Atibaia? Não, Falou então desculpa. Atibaia. É Mogi das Cruzes, olha só, tá vendo? Fui traído. Mas enfim, pela... o número de bandidos perigosos, né, inclusive, que têm sido soltos na Justiça de São Paulo, têm sido liberados dos presídios paulistas, passa muito dos 3.000, né? Já eram 3.000 há um mês atrás, quer dizer, a essa altura do campeonato já deve ter passado muito, e a gente viu aqui já vários casos, exemplos de sequestradores, assassinos, bandidos, líderes de facção criminosa, bandidos da pior espécie que têm sido soltos pela vara de execuções, por juízes, a pretexto da Covid-19 e fazendo uma interpretação equivocada, excessiva, criativa, digamos assim, de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. É vergonhoso como nós vivemos em um país onde o interesse do crime triunfa sempre, né? A gente viu ontem aqui, durante a entrevista de Marcelo Rocha, o procurador lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? O procurador de Justiça lá do estado do Rio, aqui advertindo para o fato de que a proibição de a polícia atuar nas favelas cariocas fortalece o crime organizado. E ele lembrando que entre as entidades que pediram isso ao Supremo, tem duas ONGs claramente ligadas a traficantes que defendem o desencarceramento de traficantes, especificamente de traficantes, né? E aí a gente assiste hoje, um dia depois a reveladora entrevista do procurador, essa notícia de que um perigosíssimo, um dos maiores traficantes do Brasil, simplesmente é colocado na rua sob o pretexto de que, coitadinho, ele tem dificuldades quaisquer que o colocam no grupo de risco da Covid-19. Pois é, e o procurador Marcelo Siqueira, qual é o nome do sobrenome? Rocha. Marcelo Rocha. Falou com a gente ontem, não é, Cláudio? E deixou muito claro que, na opinião dele, o crime organizado vai sair mais forte da pandemia da Covid, não é? Então, assim, a gente fica se perguntando como é que vai ser o pós-Covid. Na economia, na sociedade, educação, microempresas, são tantas dúvidas, né? E, aparentemente, em relação a isso, não há dúvida. Por quê? Primeiro, com essa questão do Rio de Janeiro, em que não há operação policial acontecendo em comunidades. E ele foi muito claro, né? Ele falou, as pessoas que moram nas comunidades são subjugadas pelo crime organizado. Quem é que vai ter coragem
de falar do chefão do morro, do traficante, do cara que fica desfilando com um fuzil. Você fica quieto e segue a vida. Então, pra gente acabar também com essa patrulha. ideia que é até um pouco romantizada, não é, Cláudio? Do chefão do tráfico cuidando das pessoas, cuidando nada. As pessoas são subjugadas, têm medo, têm que ficar quieta. É uma vida ruim, uma vida pobre, de restrição. Não tem nada de bom nisso, né? Aliás, o Caio Pussi separou aqui pra gente, né, Caio? Uma das declarações do procurador, onde é que tá aqui, Caio? Pra gente ouvir de novo sobre o que ele falou. Foi um depoimento muito importante a respeito do crime organizado no Rio de Janeiro. 08 a equívoco. Essa liminar ela é um absurdo, tanto do ponto de vista legal, né? Já que ela não tem amparo em nenhuma lei, o Judiciário não traça políticas públicas de segurança, não traça política pública de coisa alguma, né? Quem traça a política de segurança pública é o governo eleito pelo povo, né? De acordo com a legislação elaborada também pelos representantes eleitos pelo povo. Cabe ao Judiciário aplicar a lei, não tem nenhuma lei dizendo que o Código Penal não vale durante a pandemia, que a polícia está proibida de realizar operações. Aliás, deixa eu pedir para o nosso ouvinte participar com a gente aqui do Jornal Gente, como todos os dias, né? No nosso WhatsApp, 999-048756, para você gravar a sua opinião, o seu comentário a respeito dessa notícia chocante que o Pedro Campos trouxe para a gente aqui. E quando você gravar a sua mensagem, por favor, só não esqueça de colocar o seu nome no comecinho. Thaís. Oi, Cláudio. Ontem, eu até falei isso no Bastidores, eu conversei com um amigo que é cientista político, e ele falando sobre uma declaração, uma afirmação que eu fiz aqui no programa, de que essa decisão do ministro Fachin de proibir a polícia de subir, né, no morro, atendendo a uma ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro e mais umas ONGs suspeitas, essa visão de que o ministro agiu ingenuamente, na verdade é que é ingênua, né, essa interpretação. Ele lembrando que o desencarceramento, lembrando que essa coisa de acabar de querer o fim da polícia, como vimos em várias manifestações que aconteceram em São Paulo e no Brasil todo, gente pedindo o fim da polícia, não sei o quê, essa é uma das mais novas, digamos assim, bandeiras da esquerda no mundo inteiro. Né? Há uma tendência no sentido de minimizar ou de menos polícia. Né? É assim que está funcionando, por exemplo, nos Estados Unidos. As informações que nos chegam sobre aquela pancadaria das forças federais lá em Portland não contam, na verdade, as notícias que nos chegam são notícias parciais. A notícia da truculência, os coitadinhos dos manifestantes e tal. O que está acontecendo em cidades como Portland e Seattle? Em Seattle, por exemplo, e também em Portland, isso estava acontecendo e as forças federais foram mandadas para a cidade exatamente para acabar com essa questão. São cidades administradas pelo Partido Democrata. E lá nos Estados Unidos, os democratas são a esquerda, né, americana, uma esquerda curiosa, mas a esquerda americana é o Partido Democrata. E esses prefeitos, inclusive de Nova York também fez isso, proibiu as suas polícias, e é preciso lembrar que nos Estados Unidos a polícia é municipal, quem manda é o prefeito, proibiu as polícias de fazer qualquer repressão a essas iniciativas. Eles simplesmente, em Seattle, eles cercaram várias quadras, cercaram com blocos de cimento e declararam independência. Aqui, nos Estados Unidos, não mandam mais. Né? Não há governo americano, não há governo nenhum, o governo somos nós. E aí eles saqueiam lojas, enfim, acabam prejudicando a vida, inclusive, de milhares de pessoas que ficam ali sitiadas por eles, né? Por essas pessoas. E o que é que aconteceu nessas duas cidades? Está sendo implantada lá uma política de redução do orçamento da polícia em 50%. Quer dizer, eles querem diminuir o tamanho da polícia, né? Exatamente é assim que esse cientista político interpreta a iniciativa que levou o ministro Fachin, que tem lá as suas
com suas simpatias, né, ideológicas com a esquerda, levou a tomar essa decisão de tirar a polícia das favelas do Rio de Janeiro. É uma maneira de também deflagrar um processo de redução da presença da polícia na vida das pessoas. Vamos ouvir o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Importante saber o que a nossa audiência pensa a respeito desse assunto. 999048756. Você participa conosco do Jornal da Bandeirantes, gente. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos aí. Aqui é o Silas. Esses magistrados, juízes, ministros que soltam esse tipo de figura aí, os caras tinham que ser responsabilizados, né, por futuro crime dessas pessoas, né? Bom dia, pessoal da Band. É um absurdo esses bandidos para fora por causa do Covid. Eu quero ver quem é que vai se responsabilizar pelos crimes que eles vão cometer, e muitos não vão nem voltar. Eu quero ver quem vai se responsabilizar. É um absurdo. Azenildo de Santo André. Bom dia. Antes até achava que era teoria da conspiração, quando se falava que tinha gente infiltrada na política, nesses poderes superiores aí para poder beneficiar bandidos. Só que agora a gente está vendo que realmente é verdade, está acontecendo. Marcelo Arruda, santista de Mogi das Cruzes. Não tinha como não ter indignação, né? E você vê que dois ouvintes falaram exatamente a mesma coisa, né? Qual é a responsabilidade de um magistrado que coloca um bandido dessa periculosidade, Cláudio, Thaís e ouvintes, em liberdade? Que tira o trabalho de investigação, o trabalho de apuração da polícia de um criminoso importante, responsável por um cartel de drogas, né, com repercussão internacional até a sua prisão, envolvimento com grandes empresas na lavagem de dinheiro, ou seja, criminoso que tem de ficar segregado da sociedade para não ficar atuando no mundo do crime, dando continuidade aos seus negócios, e a gente tem uma decisão judicial que coloca um sujeito desse na rua. É incompreensível mesmo, não só por nós, mas por aqueles que estão nos acompanhando também, né? E mais do que isso, não é, Pedro? Quanto dinheiro não é jogado fora nessa estrutura toda? Porque você acha que é fácil você conseguir investigar, julgar, prender um traficante? É muito difícil. O crime organizado, como diz a própria expressão, tem ali formas de atuar que são difíceis de serem rastreadas. Então, é estrutura de polícia, é estrutura do judiciário, Ministério Público, várias instâncias, muita gente implicada nesse trabalho. É trabalho, às vezes, de anos, de décadas, dependendo da complexidade do crime, não é, Cláudio? E numa canetada, o cidadão que passou por tudo isso, foi condenado e preso, volta pra rua. Eu queria colocar, Cláudio, mais um trecho. Que é uma minoria, né? Minoria, é lógico. Quem vai preso já é uma minoria insignificante. Aí os caras ficam numa política de soltar, sabe? É uma sofreguidão de botar bandido na rua que é impressionante. Pois é, para a gente fechar esse assunto aqui, eu vou colocar mais uma declaração do procurador Marcelo Rocha Monteiro, nessa entrevista que ele deu ontem aqui à Rádio Bandeirantes, falando sobre como o crime organizado vai sair mais forte dessa história toda. As consequências são muito ruins, né? Porque cada vez mais o crime organizado vai se fortalecer. Temos vivido aqui no Rio um período de 17, 18 meses de redução da criminalidade, com essa política de intensificação das operações policiais. O Supremo toma o caminho oposto, né? Eu realmente torço para que os ministros se deem conta do equívoco, né, e da ilegalidade dessa liminar do ministro Fachin. Agora, 8h23, aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, no Dial, YouTube, Facebook e no aplicativo Band Rádios. Cláudio? Thaís, o Pedro se lembra também, você também, os nossos ouvintes, mas é preciso sempre a gente estar aqui lembrando. Além desses bandidos que têm sido soltos a qualquer pretexto, negócio de Covid-19, é preciso lembrar, só um parênteses, é preciso lembrar o seguinte: esses bandidos estão sob tutela do Estado, né? O Estado não tem que se livrar deles para não ser responsabilizado por eventual contaminação de Covid. O que o Estado tem que fazer é colocá-los protegidos em alguma situação de proteção para que eles não sejam contaminados. Não é para soltar, não. Tem que parar com essa história, né? Agora, o que eu estava, fechando parênteses, o que eu estava querendo lembrar é que, além desses bandidos serem soltos a esse pretexto, há muitos casos já de bandidos que foram soltos a pretexto do coronavírus, na rua praticaram crimes, foram presos pela nova prática de crimes e foram soltos novamente.
a pretexto da Covid-19. Isso é uma coisa que chega a ser criminosa e eu considero também indesculpável que nem o Corregedor Nacional, nem o Corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo tenham tomado qualquer iniciativa para investigar o que é que está por trás disso tudo.